Nesse vídeo, eu vou te ensinar de uma vez por todas a você dar o primeiro passo para você ter a sua tranquilidade, sua reserva de emergência, que deve ser usada só para emergências. Eu sou Dani Romancini, economista, consultora financeira de empresas e pessoas há 22 anos e já te convido para você ficar comigo até o final desse vídeo para aprender de uma vez por todas a ter a sua reserva. Também já deixa o seu like aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Tem um monte de coisa boa que acontece aqui. Roda a vinheta, produção! Reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é uma reserva financeira que você deve ter para situações de emergência, que a gente nunca sabe quando vai acontecer. Mas como é que a gente constrói uma, né? Como é que eu sei, né, o quanto que eu preciso ter de reserva de emergência? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Ah, mas de quanto que tem que ser a minha reserva de emergência? E antes de mais nada, né, você precisa estar com o seu orçamento em dia e fazer sobrar pelo menos um valorzinho para você começar a guardar esse dinheiro para sua emergência ou para qualquer tipo de imprevistos, né? Eu acho que o brasileiro costuma ter bola de cristal, porque assim, a gente não dá muita bola, por mais que reserva de emergência é um assunto já bem batido, parece que o brasileiro gosta de viver perigosamente, né? Ou acredita que tem poderes sobrenaturais e tem certeza que não vai acontecer nada, né? Mas não é bem assim, porque quando o problema acontece e a gente se vê numa situação de não ter dinheiro para resolver aquilo lá, aí o desespero bate. Então vamos lá, pessoal. Como é que você constrói a sua reserva de emergência? Primeiro, tendo um orçamento bem organizado. E uma técnica que eu gosto muito de falar, quando você recebe o seu salário, o seu vale, ou se você é diarista, o dinheiro que você recebe todo dia, você olhar ali e ver quanto que você consegue tirar desse valor que você recebe para guardar. E aí muita gente bate na tecla de ser 10%, 20%. Eu não gosto de definir um valor fixo. O mais importante é que você tenha o compromisso de tirar algum valor. Então, se você conseguir tirar 10% de tudo que você recebe, tá ótimo. E aí, vamos construindo isso. Existem alguns estudiosos que dizem que o valor que a gente precisa ter de reserva de emergência é de pelo menos um ano, 12 meses do nosso custo fixo. Sinceramente, eu acho um pouco exagerado, principalmente se a gente está falando com pessoas que não conseguem guardar nenhum real. Como é que eu vou conversar com essas pessoas que não conseguem guardar dinheiro, de que elas precisam ter uma reserva de emergência de um ano em relação ao custo fixo que elas têm? A gente está colocando a cenoura muito longe do coelho, sabe? Vamos trazer essa realidade mais próxima da maioria dos brasileiros? Essa é a ideia. Se você conseguir guardar dinheiro para pelo menos um mês das suas despesas fixas, a gente já tá feliz pra caramba. Vamos fazer esse desafio? Desafio da reserva de emergência? É um desafio para você realmente se conscientizar de tirar esse percentual, qualquer valor que você conseguir, do seu orçamento. Vamos supor que você ganha hoje R$2.000 no seu emprego, ou que você consegue ter essa retirada aí da sua empresa. Se você ganha R$2.000 e conseguir tirar 10%, é R$200. Então aí você pode perguntar, o que eu escuto muito isso. Dani, como é que eu vou guardar dinheiro para reserva de emergência se todo dia eu tenho uma emergência? Isso aí virou até meme, né? E eu entendo, pessoal, mas assim, olha, se a gente realmente tiver decidido a fazer a reserva de emergência, se hoje a gente está vivendo com R$2.000, a gente consegue viver com 1.800, vai. A gente abre mão de algumas coisas para ter essa tranquilidade de estar construindo a nossa reserva de emergência. E aí, é legal você saber o quanto que você precisa para viver durante um mês, pelo menos mantendo os principais gastos, os gastos básicos, essenciais, de moradia, de alimentação e de transporte. O resto, se você tiver numa situação de emergência, você vai ter que abrir mão. Então, se você tem um custo de vida hoje aproximadamente de R$1.500, a gente precisa juntar na reserva de emergência R$1.500 pelo menos, para você dar o primeiro passo. Então, se você vai conseguir tirar 10% do seu salário, que vai dar aproximadamente aí R$200, quantos meses você vai precisar ficar nesse desafio para juntar os R$1.500? Aproximadamente aí 7 meses e pouquinho, né? Então, em 7 meses, você vai ter construído a sua reserva de emergência para pagar as suas despesas
de um mês? E tudo isso tem muito a ver com a questão do pensamento. Como a gente sempre trata da questão da organização financeira aliada à questão comportamental, né? Porque tudo que a gente gasta é reflexo daquilo que a gente sente, a gente precisa entender que nesse processo de guardar 10% que seja aí da sua renda, algumas coisas você vai ter que abrir mão. Toda vez que vier essa sensação assim, ai, mas eu queria tanto comprar isso, ou eu queria tanto sair, mas se eu fizer isso, eu não guardo os 10% da reserva de emergência, pensa lá na frente que em 7 meses apenas você vai ter toda a sua despesa de um mês paga, guardadinha, bonitinha. E se você colocar isso ainda num banco digital ou numa conta aí que você consiga ter rendimentos diários, na verdade, em 7 meses você vai ter muito mais do que as suas despesas de um único mês. Isso tudo, pessoal, para quem está começando, parece ser muito difícil e eu entendo porque eu já passei por isso. Mas o primeiro passo é o mais importante. Então, se a gente está falando aqui de 10% de R$2.000, que dá R$200, for muito para você, começa com 5%, começa com R$100, mas comece, porque isso é uma construção de um hábito também, né? Para quem nunca conseguiu guardar dinheiro, para quem olha para as contas lá e, na verdade, tá faltando salário ali para conseguir pagar todas as contas, parece que eu tô falando a coisa mais absurda do mundo, né? Eu entendo, mas tudo isso, se você realmente fizer o desafio, por isso que chama desafio, porque não é fácil, né? Mas você vai ter esse prêmio ao final de um determinado período, que é de saber que se acontecer alguma emergência com você, pode até ser uma situação médica, pode ser uma situação no seu trabalho, pode ser uma situação na sua empresa ou com algum parente próximo seu, você tem a tranquilidade de saber que aquele dinheiro está guardadinho lá. Mas tem um erro que muita gente que até tem reserva de emergência comete. Na hora que bate aquela vontade maluca de gastar alguma coisa, acaba usando o dinheiro guardado da reserva de emergência. Gente, reserva de emergência é para emergência, não é para comprar bolsa, não é para jantar fora, não é para comprar telefone novo. Reserva de emergência é para ficar guardadinho lá. E aí, como chama reserva de emergência, a gente precisa, né, deixar ela num lugar onde a gente consegue resgatar facilmente. Então, se você for investir esse dinheiro da reserva de emergência, escolha opções onde a qualquer momento você consiga resgatar esse dinheiro. Senão você deixa o seu dinheiro preso lá e na hora que o imprevisto acontecer, você não vai conseguir ter acesso à sua reserva. Pessoal, o mais importante não são os números, não são os valores, mas são as atitudes. É você, de fato, assim que receber o seu salário, o seu pagamento, o seu recebimento de diária, é você imediatamente tirar um valor qualquer que seja para você guardar e não mexer. Põe lá e esquece. A gente tem um grupo muito legal que começamos esse ano aí, que é o desafio de guardar dinheiro juntos, né? Então, todos os meses, esse grupinho faz os depósitos, aí cada um na sua conta, e a gente tem um grupo de WhatsApp onde o pessoal tá ali, né, firme e forte. A gente tem algumas aulas, tem leitura de livros, tem uma série de dicas que a gente compartilha nesse grupo, e justamente o desafio é esse: vamos guardar dinheiro juntos. Para quem nunca guardou dinheiro, a gente vai conseguir ter quase R$3.000 aí no final de 2023. Em 2024 a gente vai abrir de novo essa turma aí, esse desafio, mas você não precisa esperar. Comece hoje mesmo o seu desafio pessoal aí de ter essa reserva de emergência. E eu quero fazer um convite para você. Se você está junto comigo nessa de começar, dar o primeiro passo na sua reserva de emergência, vamos colocar aqui hashtag desafio da reserva de emergência. Quem tiver comigo nesse desafio, coloca nos comentários aqui do vídeo, para eu saber que você está comigo juntos nessa, né, nesse desafio mesmo de guardar dinheiro, e eu vou te chamar e vou te dar um presente especial. Tenho certeza que você gostou do nosso conteúdo, tenho certeza que um monte de gente vai colocar esse hashtag desafio da reserva de emergência aqui, e eu fico muito feliz por isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.